Bem-vindos, senhoras e senhores, ao primeiro Tourcast do Brasil. Eu falo isso porque a gente não tem nenhuma outra notícia de outro Tourcast. Então, a intenção desse programa é fazer com que a gente consiga reunir uma série de profissionais e pessoas do meio para que a gente possa passar um pouco da nossa experiência com o turismo. E isso vai desde dicas, situações engraçadas, coisas que a gente recomenda, que a gente não recomenda que você faça, e tudo isso recheado de muita informação e muito bom humor. Meu nome é Samir, eu não sou conduzido, eu conduzo o tema do nosso primeiro podcast. Meu nome é Davi, eu sou guia de turismo, ator, caótico e múltiplo como a cidade de São Paulo. Oi, meu nome é Grace, eu sou professora de dança, faço 1 milhão de coisas, bancária, bem a cara de São Paulo também. Maravilha! Nosso primeiro Tourcast tem a ver com o turismo na cidade de São Paulo. A gente está falando de uma grande metrópole, a cidade em si ela tem números todos no superlativo, e a gente vai desenvolver qual que é o assunto, né? A informação sobre o turismo na cidade de São Paulo. O que é esse gigante chamado São Paulo e o que ele tem a ver com essa relação com o turismo? A ver, o que é o turismo na cidade de São Paulo? O turismo na cidade de São Paulo é ainda uma atividade a ser bem mais explorada. A gente tem números muito fortes do turismo em São Paulo, a gente tem a maior rodoviária da América Latina, a gente tem a menos de 70 quilômetros o maior porto do Brasil, a gente tem os aeroportos mais movimentados, a gente tem a maior chegada e saída de turistas aqui na cidade de São Paulo, mas a cidade de São Paulo é uma cidade que ainda precisa aceitar melhor o turismo, né? Para que o turismo aconteça com mais organização, com mais qualidade e com mais sustentabilidade para beneficiar todo mundo. Mas é uma cidade que tem um potencial gigantesco para o turismo, falta a gente aceitar ele melhor. Grace, o que você vê o que é o turismo numa capital como a capital paulista? Olha, eu acho que ainda é muito pouco a quantidade de... Eu acho que tem muita coisa para fazer em São Paulo, mas concordo que é bem pouco explorado e que ainda é o turismo de negócios, acho que é o mais forte ainda aqui. Bom, antes de falar da cidade de São Paulo, vamos lembrar que todo esse processo da cidade ele vai se desenvolver porque desde a chegada dos portugueses nunca foi um interesse de se estabelecer como uma cidade, né? Desde a chegada dos portugueses, a cidade de São Paulo era um vilarejo onde os portugueses se abasteciam de água, de mantimentos, para daqui ir para outros pontos do país. Isso em busca das famosas riquezas que tanto se acreditava na América do Sul, ouro, esmeraldas e etc. E com essa chegada, São Paulo sendo um ponto de passagem, ela vai ser modificada também com a chegada de novos portugueses. Aí a gente já falando de quase 300 anos depois, a chegada da família real você também vai corroborar com a mesma época do desenvolvimento da cafeicultura. E isso acaba atraindo um monte de pessoas, de trabalhadores para a cidade, que começam a chegar aqui aos montes. Mas em nenhum momento a cidade tem uma característica de beleza natural, como acontecia com Salvador, como acontecia com Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras. As pessoas já desde o começo vêm com esse intuito de trabalho na cidade de São Paulo. E o que é São Paulo hoje? É uma metrópole com quase 12 milhões de pessoas vivendo na capital, quase 18 milhões quando a gente inclui a Grande São Paulo, o Grande ABC. O ano passado recebeu, em 2013, né, as estatísticas falam em 12 milhões de turistas que vieram à cidade de São Paulo, quase 2 milhões desses turistas eram turistas estrangeiros. Então, algumas estatísticas falam em movimentar mais de 30 bilhões de reais quando a gente fala do turismo de São Paulo. Então é uma coisa maluca. O que a gente precisa agora é entender como é que o morador da cidade de São Paulo recebe muito isso. Porque a gente tem falado que muitas vezes a gente que é guia de turismo anda pela cidade e parece que não há receptividade das pessoas. As pessoas ficam com uma indagação, o que essas pessoas estão fazendo aqui atrapalhando a cidade de São Paulo? A cidade ela cresceu em cima dessa imagem do trabalho, né? São Paulo por muito tempo ficou isolada, sempre um ponto de partida, nunca um ponto de chegada, ninguém queria vir, e o trabalho foi que povoou a cidade de São Paulo. E isso fez com que ela se estabelecesse também socialmente, economicamente, politicamente, sempre de forma muito desordenada. Eu gosto muito de uma frase de um jornalista do início do século passado, que ele dizia que São Paulo era uma cidade estranha, né? Porque tinha uma rua direita que era torta, uma rua Formosa que era feia, uma rua das Palmeiras sem palmeiras e na metrópole do café o viaduto do chá. Então São Paulo cresce sempre desordenada, sempre muito em cima da força do trabalho. Nossa sociedade ela é formada para o trabalho.
né? A nossa sociedade ela é induzida sempre a pensar em trabalhar e nunca pensar no tempo livre. E o turismo é tempo livre. Ou, não sei, há algumas vertentes do turismo de negócios, eventos, mas o turismo de lazer ainda, que é o que precisa ser desenvolvido em São Paulo, ele é um turismo que carece da gente aceitar melhor o tempo livre. Por exemplo, a nossa própria relação com as crianças, né? Você nunca pergunta, sempre pergunta uma criança o que ela vai ser quando crescer, no sentido de produção, do que ela vai ser útil. E nunca, quando ela crescer, o que ela vai fazer nas férias dela. A gente sempre está ligado ao trabalho. E na cidade de São Paulo, como todo mundo está nesse ritmo de trabalho, nessa coisa frenética, é muito difícil aceitar que o outro está se divertindo, está em momento de lazer, enquanto você está sofrendo. Dá né? raiva, dá raiva. O nosso trabalho ele é muito ligado ao sofrimento, né? E o lazer, o ócio, ele é um pouco negado. Tem questões culturais aí, o ócio, ele é algo que a gente ainda não aceita muito, esse direito ao ócio. Então, aceitar melhor o lazer, o tempo livre e a diversão no mesmo lugar que a gente trabalha é importante, né? A gente percebe isso nos grandes feriados e altas temporadas da cidade de São Paulo, que todo mundo quer sair daqui. Ninguém quer ficar em São Paulo, né? Passar um Réveillon, um Carnaval em São Paulo é quase como você ser deprimido, né? Não faz sentido, né? A vida perde o sentido você ficar nessas épocas aqui. Não, fora também que você se sente até meio tratado com preconceito, né? Ah, pra onde você vai? Ah, eu vou pra outro lugar tal. E você? Ah, vou pra outro lugar. E você? Ah, vou ficar em São Paulo. Todo mundo foi e você ficou. Né? Sente o patinho feio da coisa. E aí você começa a se perguntar, né? O que eu vou fazer em São Paulo? E a gente começa a ocupar tanto a cabeça buscando isso e não enxerga o que está no entorno. Então São Paulo tem muita coisa para oferecer também para o lazer, mas a gente precisa aceitar isso melhor, aceitar que São Paulo pode ser lazer e que a gente pode ser feliz sem a praia a 2 quadras de casa. E é uma pergunta que o próprio turista faz, assim, cara, o que tem para fazer em São Paulo, né? Porque a fama que às vezes me parece para o turista nacional é que é um lugar que você pode ir a 25 de março, você pode fazer compras, você vai comer bem e acaba por aí, né? E o que muita gente esquece é que não só a parte de lazer que envolve muito a cidade, apesar de não ter belezas naturais, mas existe um turismo urbano muito forte, também tem o entorno da capital paulista que também é muito recheado de coisas para se fazer. E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui, desse turismo que envolve o turismo na cidade de São Paulo. Mas não é só isso também. Existe muito da parte educacional. Eu tenho a impressão de que o próprio morador da cidade de São Paulo, ele sente o turista como um estranho, tanto que ele fica se perguntando o que esse monte de pessoas está fazendo aqui para atrapalhar o processo da cidade. Mas a própria cidade também, quando você vai buscar opções de lazer, é uma coisa maluca. Você não consegue não pegar uma fila para uma peça teatral, você não consegue pegar uma grande complicação para uma peça de maior expressão, ou um evento musical. A gente trabalhou no Lollapalooza recentemente, foi uma coisa maluca, né? A gente recebeu muitas pessoas, e os outros grandes eventos que também enchem bem a cidade de São Paulo. Eu acho que do carnaval passado para cá, a mentalidade mudou um pouco, porque o número de marchinhas que multiplicaram-se pela cidade fez com que muitos paulistas ficassem aqui e que impressionantemente atraísse turistas para vir para São Paulo no carnaval, que é um movimento que eu não tinha visto até então. Essa parte da integração com a cidade, aí a gente vai passando por umas fases, né? É aceitar o lazer na rua, né? Sair do lazer do shopping, que os cariocas enchem o nosso saco dizendo que shopping é a nossa praia, né? Não é, a gente tem outros lugares que a gente consegue se divertir. Então, sair dos espaços fechados e ocupar o lazer na rua. Agora, vindo para cá, eu passei pelo elevado, viu? O Minhocão tá tomado ali com umas feiras, barracas. Não é só um espaço vazio que a gente pode usar, mas agora é ocupado também. E os próprios blocos de rua no carnaval. Então, quanto mais a gente ocupar a rua, mais a gente vai cultivar esse sentimento de pertencimento com a cidade. Isso é uma fase. A fase seguinte disso é da gente conhecer o valor que isso tem, o valor histórico, o valor social, o valor político de ocupar a rua. E aí a gente vai começar a dar uma importância maior para isso. Você falou de processo educacional, eu penso muito nos currículos, né, das escolas, no ensino, por exemplo, de história, que a gente aprende a história lá da Ásia, né, a gente aprende sobre Grécia Antiga, a gente aprende a geografia da Austrália, mas a gente não aprende a história do nosso bairro. Né? A gente se pergunta para uma criança, né, como que surgiu a cidade de São Paulo, ela não sabe, né? Mas ela sabe tudo sobre o Império Turco-Otomano. Mas ela não conhece tudo. Ou pelo currículo ela deveria, né? Mas não tem no nosso currículo o ensino da história da cidade.
E aí eu penso que quando você não conhece o seu passado, você nunca vai poder projetar o seu futuro. Então conhecer o nosso passado faz com que a gente dê valor a isso. Não, e uma outra coisa que quando a gente recebe turistas que são moradores da cidade de São Paulo, é muito comum que esse turista já tenha viajado para uma outra cidade, ele fez um city tour lá, e aí ele volta para cá e fala assim, então, eu fui para um outro lugar e percebi que eu nunca fiz o city tour na minha cidade. E tem esses programas para serem feitos aqui. Ou então, um segundo grupo que recebeu uma pessoa de fora e aí teve que se coçar para descobrir o que ela podia fazer com esse visitante e encontra programas turísticos que ele mesmo diz, puxa, eu moro aqui há tanto tempo, né, ou vivo aqui há tanto tempo e nunca parei para ir à Catedral Metropolitana de São Paulo, nunca parei para ir ao MASP, à Pinacoteca, ou então, uma coisa que eu achei bem legal, esses grandes eventos que chegaram aí, os impressionistas do ano passado, o Romuê, que foi uma coisa maluca até o começo do ano, é que começou a levar pessoas que nunca tinham ido a lugares que sempre estiveram na cidade a formar filas quilométricas. E é esse o papel educacional. E uma outra coisa está ligado também à situação ser bem sucedida. Então o que acontece? A pessoa às vezes foi num bloquinho, teve uma experiência ruim, foi assaltado, foi furtado, que seja, e ele fica com aquela experiência ruim para sempre. Fala, não, nunca mais vou sair de casa porque não dá. E o fato das coisas estarem acontecendo de uma maneira bem sucedida está fazendo com que a população tenha mais confiança e tenha realmente essa abertura, essa liberdade de sair para a rua mesmo para passear em família, de sair com os filhos e não ter medo do filho ser pisoteado na multidão. Então as situações estão sendo bem sucedidas. Isso está fazendo com que a população tenha mais confiança também. O turismo ele provoca isso, né? São Paulo é um dos polos de maior emissão de turistas do Brasil, né? O maior público que viaja para fora, que sai até pelo tamanho da nossa população e poder de compra. E aí quando as pessoas vão para fora, elas se deparam com o diferente. E aí a gente começa a questionar o nosso, né? Esse é o poder do turismo. Quando você se depara com o outro, você começa a questionar o seu. E aí quando essa pessoa volta para São Paulo, ela pensa, né? Mas será que não tem um passeio aqui na minha cidade? Será que não tem uma coisa para eu visitar? Qual que é a história de São Paulo? E aí tem crescido muito o movimento de moradores buscando passeios históricos pela cidade de São Paulo, conhecer mais a sua cidade. Mas esse processo, né, do turista começar a conhecer e gostar de ocupar a cidade, né, do próprio morador de São Paulo, vai favorecer também um respeito maior ao turista. Isso é uma coisa que a gente sente bastante quando leva turistas para fazer passeio pela cidade, muitas vezes como eles são hostilizados pelo morador. É muito difícil parar um ônibus para desembarcar em algum lugar em São Paulo, mesmo nos locais permitidos. Você vê um monte de gente buzinando, pessoas que param na porta do ônibus para olhar aqueles turistas como se eles fossem extraterrestres. Enquanto o turista está andando na rua, ou quando a gente está contando as histórias da cidade para eles, pessoas passam gritando, fazendo piadinha com o turista. É um desrespeito ao turista pelo fato dele ser turista, simplesmente, né? Então, quando esse respeito começar a crescer, a gente vai enxergar muito melhor os benefícios que esse sujeito que veio visitar a nossa cidade pode trazer. E você tocou num ponto interessante. A gente que faz turismo pela cidade percebe que mesmo nos lugares onde você tem permissão para poder fazer determinadas coisas, você não consegue. O que vai ocasionar um segundo problema. Como a cidade de São Paulo sempre foi uma cidade preparada para o trabalho, e a gente viu as várias complicações que aconteceram no último carnaval, quando milhões de pessoas foram para as ruas, você não tem um lugar para uma água, você não tem um banheiro especificamente para tratar esses grandes eventos. A polícia teve muito trabalho, a cidade ainda não aprendeu a receber esses eventos, ela não aprendeu a se controlar para esse tipo de coisa. Eu acho que talvez daqui para frente ela comece a criar mecanismos de turistificar e infraestruturar melhores lugares na cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu tenho a impressão, não só na cidade de São Paulo, em outras cidades também, mas que esse investimento no turismo ele vem depois da demanda. Infelizmente ele não aparece antes, não prepara a cidade e tenta instigar para que haja fomento ali do turismo. Um pouco disso eu vi até as iniciativas da prefeitura, isso já não é desse prefeito, mas do anterior, quando falava das viradas culturais, das viradas esportivas, e ficava muito concentrado no centro, teve alguns problemas de segurança, tentou agora espalhar para levar um pouco dessas coisas, mas eu acho que a cidade de São Paulo ainda está se encontrando como é que ela faz para se organizar e para criar a estrutura necessária para o turismo estar em São Paulo. Mas vamos lembrar que o que movimenta de verdade o real turismo na cidade de São Paulo ainda é o turismo de business, né? Há alguns sites, algumas estatísticas dizendo entre 75% e 80% de todo o turismo movimentado
em São Paulo é o turismo de negócios. E não é só isso, a gente vê nas companhias aéreas, quando teve a Copa do Mundo, o número de empresas que começaram a viajar devido às altas tarifas diminuiu bastante. E isso criou um outro colapso, porque quem sustenta as viagens aéreas no país são os turistas de negócio. Se as empresas pararem de fazerem negócios, quando o próprio processo esfria, esses caras têm um colapso gigantesco. Tanto que muitas passagens as pessoas se perguntam, por que a passagem está mais barata no final de semana? Justamente porque no final de semana ele tenta movimentar esse turismo de lazer. Mas quando a gente fala de negócio, Davi, o que é conhecido, o que é o significado do turismo de negócios? O turismo de negócios é quando uma pessoa ela viaja com o intuito de executar o fazer profissional dela. Então ela vai vender alguma coisa, ou comprar, ou captar clientes, ou fazer reuniões com parceiros, fornecedores. Ela vai a trabalho, participar de um evento, de uma feira. Então, quando ela vai com o intuito de fazer o trabalho profissional dela em viagem, fora do domicílio dela. Diferente do turismo de lazer, que você reúne seus amigos, você reúne a sua família, pessoas do seu meio, ou você mesmo vai para se distrair. Uma coisa interessante dentro do turismo de negócio é que hoje você tenta fomentar, tem alguns programas, eu não sei se eles estão ativos ainda, é de fazer com que esse turista que veio a negócio na cidade de São Paulo fique mais um dia. Eu não sei quanto isso continua sendo propagado para fazer com que esse turista fique mais um dia além do trabalho dele para o lazer. Existe um programa, né, da SP Tours, que é como se fosse a Secretaria de Turismo aqui da cidade de São Paulo, tentando incentivar esses turistas que vêm de quarta a sexta, de quinta e sexta-feira, de ficar sábado, domingo, ficar um tempo a mais, para movimentar o turismo de lazer na cidade também. A gente olha não só as tarifas de passagem aérea, mas os hotéis em São Paulo também, alguns são mais baratos de final de semana do que de dia de semana. Tem hotel, por exemplo, que oferece de final de semana ingressos para espetáculos teatrais ou jantares, enfim, algo que faça com que as pessoas aproveitem o lazer da cidade de São Paulo também. Isso tem aumentado um pouquinho, né? A gente vê muito algumas agências de turismo que recebem o turista de negócios demandando alguma atividade de lazer, um city tour, né? Um passeio pela cidade, ingressos para alguma exposição. Então a gente vê que esse turista quer aproveitar, principalmente os que vêm de mais longe. Talvez os que fazem aqui a ponte aérea Rio-São Paulo nem tanto, mas quem vem de fora do Brasil, de estados mais distantes, o cara viaja, 5, 6 horas, 12 horas de avião, então ele acaba ficando 2 dias a mais para conhecer a cidade e o entorno também. Uma outra coisa que a gente repara muito é que parece, eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que a cidade de São Paulo não se propaga, ela não faz propaganda de turismo. É uma coisa maluca. Eu lembro que eu estava na Europa e eu estava na Holanda e estava assistindo televisão e tinha umas propagandas da Bulgária, né? Imagens da Bulgária, conheço a Bulgária, e eu fiquei pensando, caramba, onde é que fica a Bulgária, né? Porque fazer menor, não conseguia me recordar dela no mapa. Aí uma outra propaganda turística da Croácia, né? Um monte de imagens. Eu que nunca tinha ouvido falar da Croácia, que maluco para conhecer a Croácia. Eu quero conhecer a Croácia. E a impressão que eu tenho... Samir, que escola você andou fazendo? Não, então, eu estudei nas fantásticas escolas públicas paulistas. Pulou a geografia aí. Mas a impressão que tenho, que quando você vai para esses países, você vê aquilo que você falou, você compara muito do outro com o seu. Você não vê essas propagandas, né? Venha para São Paulo, curta São Paulo. Você não tem... teve uma época que a SP Tours, isso falando da gestão anterior, do prefeito anterior, você via muito disso. Eu não sei se tem a ver com a gestão especificamente, mas você via muito dessas propagandas institucionais rolando, né? Imagens do teatro, imagens da avenida, pessoas fazendo compras e tudo mais, com artistas, né? Atores reconhecidos, renomados, fazendo um símbolo de venha para a cidade de São Paulo. E a gente vê às vezes coisas vinculadas na Bahia, mas vê pouco. Será que o problema também não está aí? A gente não faz propaganda das coisas? E até existe um material institucional, né? Você procurar vídeos na internet, né? Você vai encontrar, existe um material que ele é feito, talvez ele não é tão propagado como poderia ser, ou talvez é mais em alguns lugares específicos fora e a gente não tem essa visualização deles. Existe um material, é que às vezes fica um pouco a impressão de que a cidade acha que se vende por si própria, né? Como aquelas empresas que acham que não precisa de propaganda, que a marca é tão forte, ou porque sabe que o público precisa dela, né? Talvez São Paulo saiba aí que os turistas de negócio precisam da cidade, né? Porque um grande número de empresas está aqui, de clientes está aqui, é um mercado de eventos muito forte, né? Existem estatísticas que dizem que São Paulo tem um evento a cada 6 minutos.
É uma quantidade inominável. E não só eventos de negócios, mas os próprios eventos esportivos, né? A Fórmula 1, eventos culturais como a Virada, a Parada GLBT. A cidade ela acaba fazendo uma divulgação também pela sua própria rotina e o seu cotidiano. Isso já é uma divulgação também, né? E com 12 milhões de pessoas vivendo na cidade, você pode viver do turismo das próprias pessoas que moram na cidade, porque 12 milhões pode movimentar qualquer coisa que se queira, né? É uma coisa muito maluca. Tem um site chamado Observatório do Turismo sobre números da cidade. Eu andei vendo alguns lá sobre informações da ocupação da hotelaria em São Paulo. Você vê a dinâmica, isso que você estava falando, do volume que as pessoas recebem, a maior taxa de ocupação no meio da semana e como elas caem no final de semana. Janeiro, para quem trabalha com turismo, é um marasmo completo, né? E aí a gente tem muito ainda que fazer algumas observâncias quando a gente fala do turismo em São Paulo. Agora vamos para um ponto do que a gente está falando tanto, né, da parte de estrutura, do comportamento, mas o que tem, que a gente consegue separar, ainda que a gente possa separar em blocos, coisas para se fazer na cidade de São Paulo. E uma das principais delas, eu acho que eu vou colocar aqui, é a gastronomia. São Paulo tem uma gastronomia, não tem uma gastronomia própria, né? É difícil quando você vai à Bahia, você tem a comida baiana, a comida mineira, a comida mato-grossense. Quando você vai em São Paulo, você tem uma mistura de tudo que São Paulo recebeu. Também, e tem as comidas de rua, né? Que é bem paulista, né? É o pastel de feira, é o sanduíche de mortadela do Mercadão. Acho que a vida de São Paulo, por ser tão corrida, acaba favorecendo isso, né? Então, tem a nossa pizza. Tem pizza igual a de São Paulo? Não tem. Algumas pessoas dizem que São Paulo é a capital, uma das capitais mundiais da gastronomia, tamanha diversidade, né? E mesmo essas comidas de rua acabam levando essas outras gastronomias para a rua. Então você tem o food truck de sushi, o food truck de vegetariano, de hambúrguer, tudo isso. Eu acho que a característica da comida rápida de rua, ela é uma marca mais geral da cidade. Acho que a comida no pão, né? O sanduíche é muito forte. Sim. Antigamente era a tal nerdodogão, né? Hoje é o food truck. Mas você tem os sanduíches, né? Tem o sanduíche de mortadela do Mercadão, você tem o sanduíche de pernil do Estadão, tem o bauru do Ponto Chique. Então acho que o sanduíche ele é uma marca da cidade. Mas São Paulo, assim como abraçou muito bem os imigrantes, abraçou a cultura deles também. A gastronomia de muitos lugares e das mais diversas, né? Tem restaurantes aí de culturas que você não vai encontrar em outras cidades do Brasil. Gregos, comida russa, comida tailandesa, churrasco mongol. Assim, você vai ter dos mais diversos em São Paulo. E é engraçado que essa mistura ela vai se dar, se a gente pegar historiograficamente falando, lá no período do café, porque a gente tinha recém-libertos os escravos, o oeste paulista, as fazendas não tinham a mão de obra necessária para isso. A gente começou a importar uma série de italianos logo no início, depois vieram os japoneses para poder servir de mão de obra nas lavouras. Muitos acabaram não indo para as fazendas, muitos ficaram na cidade de São Paulo. Isso vai explicar o movimento tão grande, tão forte dos italianos, portugueses, japoneses que tem na cidade e o volume de cantinas italianas e de restaurantes japoneses na cidade de São Paulo. E que realmente é ímpar, né? Você começa a misturar os outros temperos que você tem no Brasil com gastronomias que aportaram aqui há menos de 500 anos. A ponto da gente ter pizza de filé mignon. Já vi pizza de estrogonofe. Você se assusta com a criatividade que esse povo tem. Acho que se o italiano vem pra cá, ele tem um troço. Né? Ele encontrar um pedaço de filé em cima da pizza dele. Né? Ou uma pizza com ausência de queijo, né? Como é a pizza de calabresa. Né? Você olha pra pizza de calabresa de São Paulo, né? De outros lugares do Brasil, eles seguem a tradição. Em São Paulo, você olha a pizza e fala assim, mas cadê o queijo dessa coisa? Não tem queijo. Então, mas sabe que até hoje, quando eu como uma pizza de calabresa que vem com queijo, eu acho ela muito estranha. Eu não quero uma pizza, eu quero uma pizza de calabresa, né? Só devia ter calabresa e cebola aqui. Queijo, pizza doce, né? E a coisa é tão forte nesse negócio de pizza aqui em São Paulo, na de gastronomia, que a gente não aceita agregar outras coisas que em outros lugares a gente vê acontecendo normalmente. Ketchup, maionese. Nossa, pelo amor de Deus. As pessoas que estão aqui... É engraçado que você vai a pizzarias em outras cidades, em outros estados, o cara chega com a pizza e chega com uma bandejinha de incrementos, de ketchup, mostarda. Aqui não, o cara nem se preocupa de toda essa porcaria, porque você não vai aqui comer. A pizza é boa, entendeu? Lá fora você põe ketchup na pizza para disfarçar o gosto ruim da pizza. Bom, segundo as estatísticas, dizem que São Paulo serve quase 1 milhão de pizzas por noite. Então Nossa. Isso são volumes para... É quase a população do Acre, né? Então a gente serve
o tamanho do Acre em população de Por pizza. noite. É muita coisa. Por noite. Ou é pouca gente no Acre. Ou é pouca gente no Acre. Uma outra coisa que a gente acabou citando aqui é a gastronomia japonesa, que ela domina muito, né? E a gastronomia japonesa é uma coisa... Eu mesmo não tinha o hábito, né, apesar de ser descendente, de comer em casa. Você comia de tudo, né? E parece que é uma gastronomia que faz com que você se acostume a ela e vicie nela. Também, e a gastronomia japonesa aqui em São Paulo também tem a brasilidade, né? Então você vai encontrar hot roll, temaki com cream cheese. Gente, isso não tem no Japão, tá? Então, é uma característica bem aqui do Brasil. E eu não sei, eu tenho a sensação que em São Paulo se extrapola muito mais nisso. Então é sushi de goiabada com queijo. Não, é tempurá doce. Não, tem pra sorvete tem no Japão, não tem? Isso é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Uma coisa que eu queria saber se tem no Japão é o rodízio, porque São Paulo tem mania de fazer rodízio, né? Então tem o rodízio de sushi, o rodízio de pizza, rodízio de carne, rodízio de massa, né? Você fala, vou comer vontade de comer uma massa. Qual? Come todas, vai no rodízio. E algumas características interessantes que a gente consegue fazer elas funcionarem só aqui em São Paulo, né? Que é a história do rodízio, e a gente amplia, né? Você pega uma churrascaria, você vai encontrar numa churrascaria que tem churrasco, vai encontrar sushi, salada, massa, né? Tem vegetariano, pode ir pra lá. E o paulistano, quando sai daqui, vai pra outra cidade, se estranha com isso, né? Você chega no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente, você vai numa churrascaria, tem carne. Aí você fala assim, mas cadê a massa, salada, arroz, feijão? Eu falo, meu amigo, isso aqui é uma churrascaria, né? Tem carne. Né? Fora de São Paulo, eu fui uma vez uma pizzaria de rodízio, né? E eu sentado na mesa esperando o garçom passar, o garçom não passa, o garçom fala, escuta, cadê a pizza? Eu falo, não, o senhor tem que se servir ali no buffet. Mas não é rodízio? É um rodízio, mas as pizzas estão lá. Quer dizer, eu tenho que rodar atrás da pizza, não é. O rodízio verdadeiro só aqui em São Paulo. Bom, isso é verdade. Agora, quando a gente fala dessa riqueza toda gastronômica, o que é a gente receber o turista em São Paulo para comer, quando você fala de grupos? Me conta algumas experiências tuas. É um pouco difícil, porque como o turismo de grupo não é algo consolidado em São Paulo, a gente vai sofrer diversos obstáculos para fazer isso, a começar pela própria mobilidade, o transporte, né? É muito difícil você conseguir trabalhar com essa zona de restrição que a gente tem para circular os ônibus em São Paulo, pontos de desembarque. Ontem mesmo eu estava com um grupo para desembarcar no Teatro Municipal, que tem uma vaga exclusiva para ônibus de turismo, e um monte de carro estacionado lá. Chamei a CT, o CT tirou os carros de lá e colocou a viatura no lugar da vaga. Então assim, eu fiquei sem opção nenhuma para conseguir parar o ônibus. Então a questão da mobilidade e a própria cultura. Então a gente falou aqui que o paulistano tem que aceitar melhor o turista, então esse é o lado, o tripé, né, do turismo. A sociedade civil tem que aceitar. O governo, a gente falou que tem feito algumas ações, né, de promover o turismo de lazer em São Paulo, então a esfera governamental também, mas a esfera privada precisa aceitar e fomentar isso também. Então já cheguei a situações de ligar para restaurante para levar um grupo, e aí eu falei pro sujeito, olha, eu tenho um grupo, 40 pessoas para hoje. Ela falou assim, mas por que tanta gente? Né? De estranhar, porque as pessoas vão em individual, casais, famílias, aí você leva 40 pessoas, o cara estranha, por que você quer trazer tudo isso de gente aqui pro restaurante? Ou então, né, de você tentar negociar valores diferentes para grupo, e aí, sei lá, a refeição é 30, 40 reais, aí você fala que é um grupo, o cara joga para 60. Por quê? Porque ele acha que ele vai ganhar mais. Em vez dele trabalhar com uma negociação, né, de atacado, não, ele tenta aumentar o lucro dele. E muitas vezes também não estão preparados para receber o turista, né? De grupo. Não sabem organizar uma reserva, um espaço reservado no restaurante. Não tem equipe suficiente para atender de uma vez só 40, 50 pessoas. Então acaba atrasando as refeições. Na hora de fechar a conta ele não sabe como dividir. Então a gente ainda tem muitos problemas na organização do turismo de grupo em São Paulo. Sem falar que os cardápios ainda não são em todos os lugares que já são traduzidos, né? Não, eu acho que nem mesmo, né, no centro, alguns restaurantes você vai conseguir traduzir em outros idiomas para poder atender. Uma experiência estranha que eu tive foi que uma vez eu estava ligando para um restaurante aqui, falei, olha, eu estou chegando com um grupo, né, são 40 pessoas, estão vindo de um outro estado, eu queria saber com você como a gente pode organizar isso. Eu falei, mas 40 pessoas? Você coloca 40 pessoas aqui e os outros clientes? Mas você abrir um restaurante não é para você viver lotado, independente de quem seja o seu cliente, não, né? Eles querem os passantes, eles querem o pessoal da rua.
Então é como se fosse você ferisse o outro cliente dele ou alguma coisa que ele nem sabe se vai entrar no restaurante ou não naquele dia. Então é uma coisa complicada. Tem outros têm uma receptividade melhor. Eu posso falar Galeria dos Pães, né? Toda vez que eu vou lá com grupos, o pessoal me recebe super bem. A propaganda. Não, faço propaganda. Para que de repente outros, quem tiver aí de bares, restaurantes e tudo mais, estiver ouvindo esse podcast, que realmente tem essa mentalidade, né? Que quando chega um guia lá, muitas vezes eu acho também tem muito do guia consciente dele avisar o lugar antes, né? Senão você pega também um comerciante totalmente despreparado, que não dá tempo de organizar uma mesa e tudo mais, mas que realmente seja receptivo, porque a gente recebe cada vez mais isso. A gente recebe grupos do Rio de Janeiro, recebe grupos de Aracaju que são fiéis 2, 3 vezes por ano em São Paulo, e eles consomem bastante. Então, nossa, mas eles não aguentam mais comer pão, né? Toda vez que você vai no mesmo lugar, você Pô, mas na verdade eu levei-os a primeira vez, e depois disso eu falei assim, não esquece de passar lá naquela galeria depois lá, hein? Então ficou muito disso, fica marcado. As boas experiências também ficam marcadas porque o turista volta mesmo, né? E ele sente falta quando você não apresenta aquilo. Isso é uma coisa... E ainda muitos dos lugares que durante a semana abrem no centro de São Paulo e de final de semana não. E aí a gente não tem opção para levar o turista para comer no centro de São Paulo. Então você faz todo o city tour no centro, mostra a vida cultural, histórica, artística, a questão religiosa com as diversas igrejas que tem no centro, e na hora de comer tem que sair do centro. Tem que sair porque não tem lugar aberto, ou os que estão abertos às vezes não comportam todo mundo, ou todos os grupos vão para lá, e aí você não tem opção. Cultura. São Paulo também é considerado uma cidade multicultural para você poder ir ao cinema, para você ir ao teatro. Os grandes shows, os eventos internacionais acabam vindo para a cidade. Então atrai um outro público, um outro turista que vem especificamente para ver um Lollapalooza, para ver um show de uma banda de rock específica. Como é que é o perfil desse turista, né? Como que a gente recebe? A gente trata de uma forma diferente, porque ele não vem para a parte cultural da cidade, não vem para comer, ele vem para um show específico, para um evento. Eles muitas vezes vêm, para ficar uma diária, ou tem grupos que eu já vi aqui que nem se hospedam, eles pegam o transporte, né, o ônibus de outra cidade, vem para cá, chega no show, teve um show, vai embora, né? Descansam no ônibus, na vinda e na volta de São Paulo. O paulista deve estar pensando, esse é o melhor turista, é isso daí, vem e já vai embora. Mas é muito bom quando esse sujeito se hospeda no hotel, come fora, ele deixa essa renda que o turismo pode proporcionar aqui. Mas tem muita gente que vem de fora, principalmente de cidades próximas do entorno de São Paulo, porque sabe que esses grandes eventos não vão para lá. Então os grandes musicais que vêm aqui para São Paulo, os shows, as exposições, as pessoas vêm até São Paulo para aproveitar isso, porque esses eventos não vão para suas cidades menores aqui do entorno de São Paulo. E a disponibilidade desses eventos, né? Mais de 200 casas de teatro em São Paulo, espetáculos de segunda a segunda, diversos festivais de cinema, mais de 190 museus em São Paulo. Então isso realmente é algo para quem consegue enxergar esse valor na cidade. Tem gente que não enxerga, prefere olhar os mais de 50 shoppings e galerias que a gente tem, né? Prefere olhar para essa parte, mas quem enxergar esses outros equipamentos de lazer e equipamentos culturais vai conseguir aproveitar bastante, ou vai ficar em crise, né? Não sabe qual ir. Difícil a escolha. Quando a gente fala da parte cultural, a gente fala muito de museus, né? A gente recebeu aí, o ano passado, o Centro Cultural do Banco do Brasil fez um negócio dos impressionistas, foi uma coisa realmente muito legal de ver obras. Foi impressionante, Samir? Foi impressionante, né? Fazendo trocadilho, foi muito impressionante. Porque você consegue ver obras de Monet, coisas que vocês não conseguiriam, que a gente não conseguiria ver, e não é uma coisa acessível para todo mundo. Recentemente eles abriram agora outras, como do Pablo Picasso. E gratuito, né? E gratuito, isso que é o mais interessante de se dizer. Aquela ali, para quem não sabe, né, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, foram as primeiras agências do Banco do Brasil nas respectivas cidades. Hoje elas não atuam mais como agência bancária, elas são um centro, um polo cultural, que ficam abertas o ano todo. O banco patrocina ou subsidia musicais, peças de teatro, então é uma dica muito legal. Eu fui assistir o musical da Cássia Eller lá, depois teve um musical do Odair José, que me impressionou pela qualidade do negócio. E você consegue ver também um pouco das obras itinerantes. Teve um chinês lá também que estava fazendo mostras lá. Nada que se compare ao Escher, o que aconteceu com os impressionistas, mas tem muito disso totalmente gratuito para as pessoas que vão até lá e podem participar disso. Aconteceu aí recentemente na Pinacoteca. Quem estiver ouvindo esse podcast, é um lugar que vale muito a pena ir. Tem obras de vários artistas brasileiros e estrangeiros, né? É um momento que
As pessoas mais educadas no pós-segunda guerra foram para a Europa, compraram obras de arte a preços muito baratos que eram na época, que no pós-guerra não valia absolutamente nada, trouxeram muitas das obras aqui. Então você pode ver obras de Picasso, Monet, Rembrandt, Van Gogh. O próprio passeio da Pinacoteca vale muito a pena, né? O prédio, a história, tudo mais lá é fantástico. E o entorno também é muito bonito. Eu acho que esses movimentos dessas exposições internacionais virem para São Paulo favorecem duas coisas, né? Uma delas é quem não tem a possibilidade de ir para fora e ver isso lá fora. Então, né, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, e as pessoas conseguem apreciar isso aqui. Mas que isso consiga também trazer um outro benefício, que é as pessoas valorizarem esses equipamentos culturais, independente dessas exposições que vêm de fora. Então, a Pinacoteca lotou ano passado com a exposição que veio do Munch, mas e o Almeida Júnior que está lá dentro? Né? Tem obras dele ali. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Então a gente tem coisas muito bonitas também brasileiras e que só porque estão à disposição, né, a gente deixa de lado. Não, mas aproveitar isso também. E tem os grandes museus, né, e que alguns deles são pouco visitados. O MASP recentemente passou por uma crise muito grande e é um museu que tem um número de obras, né, incrível, mais de 6.000 obras. Em valor monetário, as obras são valiosíssimas. E pouca gente visita o MASP, né? Todo mundo vai lá no vão livre protestar, mas entrar mesmo no MASP, ninguém vai, né? Vai ficar no MASP, vão livre no MASP. E os museus menos conhecidos da cidade, tem o Museu do Transporte, o Museu do Óculos, né? Tem o Museu do Crime, o Museu da Pessoa, tem museu de tudo aqui em São Paulo. Então, explorar esses outros espaços também. Recentemente eu fui com umas crianças outro dia, né? Crianças de 7, 8 anos, e eu tinha ouvido falar de um museu que fica próximo aí do Parque do Ibirapuera, que é de biologia, né? Eu não sei o nome, depois eu preciso trazer o nome correto dele, de insetos, né? Então tem baratódromo lá, então, a criança se diverte vendo as baratas correndo numa pista, uma série de insetos que você pode manipular, coisas que criança gosta de fazer, né? Não sei se todo mundo vai ter pânico não vai entrar em pânico de entrar em contato. Então tem muita coisa interessante nessa parte cultural para a cidade, que também, eu não sei se é caro se propagar, muitas vezes ver pessoas que não tinham a menor ideia de que aqueles lugares existiam. Citando esses lugares de cultura, a gente tem aí o Aquário de São Paulo, que tem trazido aí os ursos polares, né? Eu tenho acompanhado, eles são parceiros já há um tempão. A gente tem acompanhado o desenvolvimento, a gente costuma ir até lá, leva turistas para lá, a gente comercializa ingressos. Outros lugares como o Centro Cultural Catavento, aqui, que foi durante muito tempo o Palácio das Indústrias, depois sede da Prefeitura de São Paulo, recebe crianças de todas as idades e as famílias gostam, é um programa bem familiar. Tirando o que aconteceu, a gente tinha outros parques da cidade que você podia visitar, e hoje a saída desses parques tem que dar entrada a novos acessos para que a gente possa fazer esses acessos de cultura, principalmente para essa molecadinha que está vindo aí, e criar realmente um turismo que a cultura domine bastante. Um que é muito triste, que a gente vai ficar agora um tempão fechado, é o do Ipiranga, né? É um parque bem gostoso para passear, um museu maravilhoso. Já assisti shows no parque em frente, Sim. O museu era fantástico. E demora muito essa parte da cultura, eu não consigo entender, né? Por que demora tanto? Algo que com não sei quantos anos ficou fechado o Solar da Marquesa de Santos, né? Hoje você pode fazer a visita, é um lugar muito legal, é gratuito, então eu recomendo muito que as pessoas visitem, mas demora muito que esse processo de cultura. Mais uma vez, isso depende do pilar da esfera governamental, né? Daqueles três ali, sociedade civil, privada e governamental. Isso precisa ser um incentivo governamental, né? Isso é uma obrigação. A cultura e o lazer é uma obrigação do governo com o povo, assim como saúde, educação, trabalho, segurança. Só que o problema é que a cultura, o lazer e as artes não são enxergadas como prioritárias e nem como fundamentais, assim como a educação e a saúde. Sou eu que vou seguir você do Quando a gente fala de passeios na cidade de São Paulo, a gente não fala só de passeios dentro da cidade, né? A gente também fala do entorno da cidade de São Paulo. Então, algumas cidades que atendem São Paulo pelo ponto de vista turístico de pessoas que também estão hospedadas aqui. Uma delas que eu posso falar é o Expresso Turístico, né? Que é um trem que sai todos os finais de semana da Estação Luz do metrô e leva para 3 destinos específicos, que Paranapiacaba, Mogi e Jundiaí, para que o turista tenha um pouco de experiência. O que é o Circuito das Frutas? Parte do Circuito das Frutas do interior paulista, que abastece a cidade de São Paulo. Há outras cidades, como a gente tem Brotas, né, a
2 horas e meia de distância da cidade de São Paulo. A gente tem Socorro, 1 hora e meia de distância para a prática de esportes radicais. Né? Mais pertinho aqui de São Paulo também tem Embu das Artes, Atibaia, né? São cidades que atendem bastante esse turista que nem pensa na possibilidade de se hospedar lá, realmente só um dia, né? Você ainda pega Brota, Socorro, o pessoal ainda se hospeda lá e volta. Agora cidades como Embu, Atibaia, a pessoa vai, visita alguma coisa na cidade e volta para São Paulo. Então fica esse movimento de sai de São Paulo e volta aqui para curtir. Muito porque você vai com o turista, ele almoça lá, curte as feirinhas de Embu das Artes, volta cheio de tranqueira, quinquilharias, aquele monte de bugiganga que você fica pensando que eu me compraria tudo isso. Tem outro lugar muito legal, a gente costuma levar o turista que aqui na Serra da Cantareira, né, faz parte ainda da capital paulista, fica mais ou menos 40 minutos do centro da cidade de São Paulo, na Zona Norte. É um lugar que dividido em 4 núcleos para você poder fazer trilhas, ver cachoeiras. A que eu mais conheço é da Pedra Grande, onde você consegue ver São Paulo inteiro lá do alto, um lugar que eu recomendo muito. E por mais que a gente não veja na parte mais central da cidade as belezas naturais, mas no entorno a gente tem não só o Cantareira, mas o Pico do Jaraguá, e na região sul ali em Parelheiros a gente vai ter, né, trilhas e áreas de proteção ambiental e até tribos indígenas ali residindo que fazem parte de todo um cenário que possibilita o ecoturismo na cidade de São Paulo. Recentemente a gente fez uma fan tour aí com alguns guias para conhecer o borboletário recém-inaugurado lá no extremo sul da cidade. Para quem vai para aquela região, tem o Solo Sagrado. Eu sei de algumas iniciativas de rafting que a gente está tentando explorar junto com uma empresa da qual nós somos parceiros em Brotas e em Socorro, para que a gente também possa fazer essa exploração. Então, muita coisa está se desenvolvendo. O Alexandre não está aqui participando desse podcast, mas ele foi recentemente, ele só teve elogios de lá. Ele falou que nem acreditava que a infraestrutura de chegada estava tão bem desenvolvida quando a gente falava do extremo sul da cidade. A São Paulo também tem aí a parte de ecoturismo e turismo de aventura, né? Quando a gente fala de Brotas, a gente fala de Socorro, você fala muito da prática de esportes como rafting, como trilhas, como cascading. Mais ao sul você tem lá o Petar, as pessoas acabam se movimentando de São Paulo para ir para o Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira. Então é um outro que eu quero trazer para fazer um podcast. Dá para fazer um podcast só do Petar, de lugares para você visitar, coisas para se fazer. Boituva, né? Salto de paraquedas, né? Então essas cidades vêm se consolidando e elas vêm trazendo o turismo como um dos pilares da economia da cidade. Eu acho que São Paulo abrindo muito mais isso, a gente recebeu 12 milhões de pessoas, a gente recebeu a nossa própria população. Dá para criar um pilar bem sensível. E essas cidades e as empresas que trabalham com turismo de aventura enxergam na população paulistana, o próprio morador da cidade, com um público muito potencial, que entre bastante aspas, né, sofre muito de segunda a sexta no seu trabalho, no trânsito, no cotidiano, esse estresse que muitas vezes viver em São Paulo, né, e essa imagem que a gente ainda tem do trabalho, para quem não gosta muito do que faz, né, para quem gosta do que faz, o São Paulo é uma cidade muito boa, mas quem ainda não se encontrou, né, então essa pessoa vive essa semana na cidade e de final de semana ela busca sair, e ela encontra no ecoturismo essa alternativa de descansar a mente, né, e o corpo, muitas vezes, através de uma atividade de lazer em meio à natureza. Então, ela vive cercada de cimento e urbanidade durante a semana e final de semana ela vai buscar outros ares. Mas eu também acho que o paulista ele é um público que gosta muito de esporte mesmo. Então, a praia do paulista são os parques mesmo. Então, ele anda de bicicleta. Nossa, a academia, eu acho que é uma academia a cada metro quadrado aqui em São Paulo. Nossa, acho que tem 3 na minha rua, assim, é muita academia mesmo. Então, acho que cada vez mais o paulista ele tem compensado essa questão de muito trabalho, tentando fazer uma prática de esporte, tentando levar uma vida menos sedentária. No fim de semana é parque, agora tem as ciclovias também, o que tem possibilitado as pessoas estarem com uma vida mais ativa. É engraçado que isso que a Grace falou é muito importante. Você vai construindo as vias e as pessoas vão aparecendo, né? Exatamente. Os milhares de pessoas que usam, apesar de eu ter acompanhado taxistas, muitos comerciantes do setor gastronômico, por onde elas apareceram também, foram uma crítica muito severa. É uma crítica que eu não consigo ver com tanta severidade, uma vez que eu sou um dos usuários desse novo processo. Vejo um monte de famílias usando isso dentro da cidade de São Paulo. Você realmente cria uma infraestrutura que ela não vai ser amada por todos os lados. Mas eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Eu acho que não é só disso
que a iniciativa governamental tem que se pautar. Mas eu acho sim um dos pilares que tem feito uma coisa muito interessante nesse sentido. Compras. A cidade de São Paulo também é conhecida como um polo de compras. Eu não entendo, né? Eu já fui a Miami e Miami é muito mais interessante para se comprar do que São Paulo, mas o volume de pessoas, de ônibus que a gente recebe para as feirinhas do Brás, para quem já passou às 5, 6 da manhã, que a gente levanta às vezes para trabalhar, passa ali na 25 de março, a 25 de março não fervilha só em dezembro, ela fervilha das 4h30 da manhã, uma coisa alucinógena. E vamos citar então um pouco do que é o turismo de compras na cidade de São Paulo. Eu acho que o turismo de compras ele é muito caracterizado pelas ruas temáticas de compras. Então você tem a rua dos móveis, a rua dos instrumentos musicais, a rua dos utensílios de cozinha, a rua dos... né? Tudo é muito especializado e as pessoas sabem que quando elas vão para esses lugares, para essas ruas, elas vão encontrar uma variedade muito grande, uma competitividade das empresas para oferecer para elas o mais interessante, a melhor relação custo-benefício. E acho que isso facilita um pouquinho a vida do consumidor. Mas também a diversidade, né, de coisas que a gente encontra em São Paulo que você não vai encontrar em outros lugares, em outros mercados. Acho que por isso muita gente vem para São Paulo. E esse turismo de compras não é só do consumidor final, né? Muitas pessoas que têm lojas no interior de São Paulo vêm para cá abastecer as suas lojas para poder revender lá. É interessante quando a gente fala um pouco de números do que é o turismo de compras. São Paulo tem cerca de 60 ruas de comércio específicas. Quase 60% de todo o comércio da cidade está concentrado aqui no centro. Então a gente pode falar de algumas principais aí. Acho que 25 de março, pouca gente sabe, mas a data 25 de março é referência à data da primeira Constituição do Brasil. A própria rua, ela era um braço ali do Rio Tamanduateí. Depois, uma série de reformas foram feitas, então muita gente não tem a noção que a ladeira Porto Geral, quando você sai da estação São Bento do metrô, ela ligava antigamente ao Porto Geral do Comércio, porque tudo aquilo ali era um rio. Era um porto que vendia produtos gerais. Aí, né? O nome. Muitas pessoas se espantam por que São Paulo alaga naquela região quando chove. Não é de hoje. A característica da cidade, a característica geográfica da cidade de São Paulo é uma característica alagadiça. A gente ainda, a gente se esqueceu, mas tem mais de 300 rios e afluentes correndo por baixo da cidade. O rio Tamanduateí é um exemplo disso, o rio Anhangabaú também é outro exemplo disso, só que a gente só se lembra dele quando fecha um túnel no dia de chuva. A 25 de março ela concentra, no começo eram os árabes, né, que vieram para fazer comércio de tecidos. E com o passar do tempo, hoje se vê muitos árabes ainda, mas o volume de chineses, não só no Brasil, mas acho que no mundo, eles vão dominar o mundo inteiro, certo, China Girl? Certo. Vão trazendo aí outros comércios. Então, a 25 de março eu acho que ela é uma referência onde você pode encontrar quase qualquer coisa. E o que você não encontra lá, você encontra nas ruas paralelas, né? Então, nas ruas paralelas da 25. E por mais que eu ande na 25 de março, toda vez que eu vou lá, e eu não faço questão nenhuma de ir, você vê uma coisa diferente. É uma loja diferente, um comércio diferente, algo que acontece lá. E também tem uma parte gastronômica. Tem 2 ou 3 pontos muito bons de comida árabe para se conhecer ali na região da 25. Acho que na Barão de Duprá. Barão de Duprá, na própria 25 tem um braço do Rafu lá, que é uma das melhores firras. Eu posso fazer um merchan tranquilamente, porque para se comer naquela região é muito bom. Falando de uma outra rua de comércio popular, a gente tem a José Paulino, também conhecida como Zepa. A Zepa. Lá é negócio, hein, gente? Nossa senhora, é uma tentação aquela rua. Tô ouvindo o Samir falando de Miami, mas é que ele não foi na Zepa, gente. Não é possível, assim. Aquela rua é maravilhosa, Samir, é maravilhosa. E é engraçado que tem acontecido um movimento, que eu acho que isso vai se expandir do centro para fora. Muitas ruas você tem visto não mais os cabos elétricos cortando, né, as ruas, e sim eles estão aterrando esse processo. Isso aconteceu com a José Paulino, diferente do que ainda não aconteceu com o 25 de março, e parece que isso trouxe um outro cenário para a rua. Porque o fato deles terem aterrado, né, deu uma limpeza visual tão grande que o calçamento foi refeito e fez com que muitos lojistas colocassem as vitrines com um padrão muito superior. Então, hoje, você ir ali na entrada do Bom Retiro, andando pelo José Paulino, é muito agradável, né? Virou um passeio muito agradável de compras.
Apesar de, acho que só tem roupa pra mulher lá. Eu tentei comprar uma calça outro dia lá, meu amigo. É o público mais forte da rua. Não, bom, já aproveitando até, fazendo propaganda também, a maioria com certeza é roupa de mulher, mas tem uma rua aqui, acho que no final da José Paulino, que são 5 lojas de vestido de festas. Mas é uma coisa impressionante, assim, é uma loja enorme, só de vestido longo, tem uma loja só de vestido curto, tem uma loja só de vestido longos, mas só que importados, então com um preço mais caro. Tem uma loja que é só a Outlet, que tem a ponta de estoque das outras 4. Quando você fala o Brás e Bom Retiro, do que seja roupas. Falando do comércio de roupas, né? Isso de todas as qualidades. Aqui eu não vou colocar procedência e tudo mais, né? Não vou colocar esses assuntos aqui polêmicos dentro do cast. Mas fica como uma das dicas que a gente tem. E não só lá, dentro do Brás tem uma rua chamada Valtier, para quem está procurando decorar a sua casa e tudo mais. Tem várias lojas que tem tudo que você pode imaginar, para cozinha, para decoração, utensílios. É um negócio que é impressionante. Gasômetro. Gente, é uma rua inteira de porta e maçaneta. Pensem numa rua onde você vai ver um monte de portas de todos os tipos. Porta de madeira, porta de ferro, porta com passarinho, porta, como é que é? Entalhada, talhada, não sei nem falar o nome. Sanfonada, esquadria, janela, maçanetinha. É uma coisa impressionante, gente. Então, se vocês precisarem de uma maçaneta para a porta de vocês, podem ir na rua do Gasômetro que lá encontrarão. Não, puxadores. Eu vi uma loja lá que era só tinha puxadores antigos, cara. Mas você abriu uma gaveta e tinha milhões de puxadores. Provavelmente devem ser peças únicas em todas aquelas gavetas. Outra rua de comércio aqui da região central é a Rua São Caetano, Rua das Noivas. Rua das Noivas, adoro, gente. Quem sabe um dia, né? Dá até vontade de casar, mas passa rapidinho quando você vê os valores dos vestidos. Cara, mas isso é interessante, porque a propaganda que os caras fazem na Rua São Caetano, também conhecida popularmente como a Rua das Noivas, tinha uma galera tocando pistões lá, cara, com as marchas nupciais e tudo mais. As limusines que estão lá, o maior volume concentrado de Chrysler, sabe aquele PT Cruiser? Eu nunca vi tanto PT Cruiser estacionado, um em frente ao outro, assim. No centro também a gente vai encontrar a rua só de ferramentas, o que a gente tem aqui na Florêncio de Abreu, você vai encontrar todos os tipos de ferramentas, porcas, parafusos, serrote, chaves de todo tipo de coisa, maquinário, para quem está fazendo algum tipo de manutenção. Santa Efigênia, onde o Samir comprou aqui o gravador que a gente está falando aqui no podcast. Não só o gravador, tá? Só deixar... Ali cruzando a Santa Efigênia tem a General Osório com manutenção, equipamentos, acessórios para motocicletas. De todas as procedências possíveis e imagináveis. E aí também a gente fala agora não só do comércio popular, mas você também em São Paulo tem um comércio mais elitizado. E aí a gente fala de ruas como é a Oscar Freire, onde você vai encontrar as principais grifes e marcas internacionais. Você tem shoppings também voltados para altas compras, como acontece com o Shopping Cidade Jardim, o Shopping JK, o Shopping Faria Lima. Vamos lembrar que São Paulo também vence nesse número, né? São mais de 90 shoppings numa única cidade. Vai ver que é por isso que consideram um prédio paulista. Entre as ruas de comércio, a gente também pode citar a Rua da Consolação. Você tem aí a Paula Souza, né? Utensílios de cozinha. Utensílios de cozinha. Então é impressionante quando a gente fala de utensílios de cozinha. Eu fui lá pra gente poder ter uma noção do que a gente não tem intimidade com a cozinha, tanta coisa que você nem sabe para que serve. Existia, né? E a variedade, e há de tudo, né? Lá. Eu entrei numa loja que você tinha um abridor de latas, aquele que a gente costuma usar, né? Que canhoto como eu tem problema às vezes, porque eles não foram feitos para canhotos, mas até outros, cara, que é como se fosse uma máquina. Você pode colocar qualquer lata lá, ele se adapta à lata, deve custar uns 10 mil reais, e ele abre a lata automaticamente. Então, assim, é impressionante o volume de coisas que você vai encontrar nessas ruas. E o tipo de panela, eu achava que podia usar qualquer panela para fazer qualquer coisa, né? Isso não existe, isso é invenção da minha cabeça. Tem panela para tudo, a que pode, a que não pode, a que serve, a que não serve. Panela elétrica, panela que frita sozinha, que tem um timer. Grace, não tem mais desculpa pra você não cozinhar, hein? Tá vendo? Corta essa parte do podcast. Então São Paulo realmente é bem convidativo. Muitas pessoas vêm para cá com o intuito exclusivamente de comprar na cidade. Eu não sei dizer o quanto isso é comparável com preços, mas com certeza a variedade que se encontra aqui é muito difícil de se encontrar em outro lugar. As pessoas vêm para cá para comprar e saber. E para revender, não sei. E compram, sabia? E compram bastante. Há profissionais especializados nisso, tanto que eles já fecham com a gente, às vezes só hotelaria, um ônibus que vai atendê-los e não fecha mais nada. E estão construindo hotéis na zona central.
central. Ali no Brás, inclusive, tem um hotel gigante que eu fiquei surpresa a última vez que eu fui. Eu falei, caramba, ele realmente está sendo voltado para esse público de compras. Não, e isso que você falou é uma coisa que me impressionou. Eu tinha que levar um grupo para fazer um city tour, a gente tá num hotel aqui no Brás. Você já imagina... Mas você assim, já imagina o Pulgueiro, gente. Eu cheguei, era um domingo. Obviamente, para quem não andou pelas ruas do Brás, rola uma bola de feno lá, não tem nada, né, no domingo no Brás, nada, nenhuma alma viva. Eu falei, caramba, onde é que tem um hotel aqui? E eu descobri que o hotel ficava em cima de um shopping de roupas lá, Sim. que misturava esse conceito. O próprio shopping convida as pessoas, ele hospeda as pessoas, você já compra ali, você já ensacola tudo ali. Me impressionou o estacionamento subterrâneo para ônibus em São Paulo. É uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Estacionar carros em São Paulo é caótico. Que durante a semana as lojas todas abertas, você nem presta atenção no hotel, né? Mas quando as lojas estão fechadas, você enxerga que tem um hotel. E aí quando eu olhei, tinha com certeza mais de 30 ônibus estacionados, né? Não é um lugar pequeno para... Sim, um empreendimento enorme. Aí você também tem aí a Feirinha do Brás, que acontece na madrugada. Madrugada mesmo, gente. Se vocês chegarem às 5 da manhã, a feira tá quase acabando. Vamos falar um pouco de dicas para que o turista que vem à cidade de São Paulo possa fazer o turismo com a maior segurança possível, né? Bom, a gente sempre recomenda que você use, né, o conhecimento de um guia de turismo. E é importante que você sempre busque um guia que seja legalizado. Fala um pouco disso, Davi. Como que é buscar por um profissional para empresas, né? Qual a dica que o turista que vem à cidade de São Paulo pode procurar antes de começar a fazer o turismo na cidade? Entender que existe um profissional, então significa que a pessoa estudou, se formou e ela é registrada para fazer esse trabalho de recepcionar o turista. O guia de turismo é uma profissão regulamentada por lei, então só pode trabalhar como guia de turismo quem tem o registro dessa profissão no Ministério do Turismo, que é o órgão que organiza o setor no Brasil. Assim como os médicos têm o CRM, advogados têm o OAB, engenheiros e profissionais de educação física e outros tantos aí, o guia de turismo também. Então, quando for procurar um guia de turismo, não só alguém que acha que conhece a cidade, alguém que é muito bacana, alguém que diz que conhece bem São Paulo, e sim se a pessoa é formada e registrada, habilitada para exercer essa profissão. Que aí ela vai oferecer uma segurança maior na condução, existe um órgão que fiscaliza o trabalho dessa pessoa, tem uma série de padrões aí que vão assegurar, né, um serviço bem feito. Isso a gente pode até comparar com um serviço de táxi, né? Você não vai pegar um táxi que não tem uma bandeira, tem uma cor diferente e tal, você não sabe o nível de segurança que você está se expondo. Exato, e os guias têm as suas especialidades, então se você quer um turismo cultural, você vai num guia que conhece mais a parte cultural, histórica da cidade, um turismo de compras, e mesmo para os turistas de negócios que vêm a São Paulo, que não estão aqui para fazer lazer, mas contratam guias de turismo que vão facilitar a estada deles aqui na cidade, que vão agendar os transfers, que vão acompanhar nos aeroportos, que vão fazer a recepção deles nos hotéis para agilizar a entrada, resolver os problemas, reservar um restaurante. Então esses guias conseguem organizar a vida do turista em São Paulo. Pode ser muito perigoso. A gente falou de turismo de aventura, quantos grupos não se perdem fazendo as trilhas? Uma pessoa que não era preparada. Uma pessoa que não é habilitada. E depois o helicóptero fica lá procurando, a gente vê no noticiário. Então... A mesma recomendação a gente também faz para quem procura por uma agência de turismo em São Paulo. Né? A gente sabe vou até passar uma dica aí, que é a cidade de São também, né? A gente faz, mas tem a cidade de São Paulo.com. Lá você vai conseguir encontrar uma série de informações sobre turismo na cidade. Você tem uma página especificamente lá que chama Profissionais de Turismo, que você pode ver várias agências que prestam serviços de turismo na cidade de São Paulo. Você pode escolher por uma delas. Se você quiser escolher pela Infinity White Cars, a gente vai agradecer bastante, né? Que é a empresa que patrocina esse podcast. Patrocina entre aspas, né? Mas é que proporciona. Se não for a diversão de vocês, com certeza é a nossa. Fica a nossa recomendação. A gente recomenda muito que você visite a cidade de São Paulo. Vem sentir um pouco disso que a gente falou, esse amor e ódio pela cidade. A gente vai ver um pouco disso não só na cidade de São Paulo, mas também em outras cidades brasileiras. Venha comer em São Paulo, venha se hospedar em São Paulo, venha testar aquilo que a gente tem tanto orgulho de falar da cidade, porque a gente pode falar mal em muitas coisas, mas a qualidade na prestação de serviço a gente garante que é imbatível, a agilidade com que a gente faz as coisas, que faz com que o turista se sinta bem na cidade de São Paulo. Com certeza. E o Davi não convidou ninguém. Convida aí. A cidade de São Paulo não tem o Cristo Redentor, mas a gente está sempre de braços abertos para São Paulo. E com bolsos abertos também, porque a gente precisa muito da receita do turismo que você tem que trazer aqui para a gente.
Fica aberto, a gente não tem nenhum programa ainda de e-mails, né, porque esse é o primeiro podcast. Então fica aberto, você que estiver ouvindo esse podcast de turismo, esse Tourcast, você que for profissional de turismo, se você não concordou com alguma coisa que a gente disse aqui, porque a gente também não tem a verdade absoluta, a gente pode ignorar, porque o podcast é nosso, então a gente pode não te dar atenção, a gente pode responder. Mas a gente pretende soltar esse podcast a cada 15 dias. Você que gostou... se o Samir não perder mais um, se não perder mais nenhum, eu prometo que vou salvar esse. Se você gostou, se você não gostou, se você tem dicas, se você tem outras informações adicionais àquilo que a gente falou, sugerir um tema para o novo podcast, toda essa galera aqui vai estar preparando a pauta para que a gente possa voltar a uma nova discussão. É isso aí, vou fazer propaganda do meu blog, gente, porque até o Samir publicar esse vídeo, o blog ele já tá com vários posts. Começou a fazer o blog de turismo? Tá quentinho, gente. Ah, é? O nome é colecionedestinos.com, hein? Deixa eu ver se tá quentinho. Não, pelo amor de Deus, Samir, você vai me desmoralizar. Tá quentinho nada. Brincadeira, podem entrar, já tá no ar e até lá vão ter novos posts lá com várias dicas. Já que tá no momento merchan, então eu também vou fazer o meu. Que eu estou com um espetáculo em cartaz em São Paulo, que vai se estender agora até o fim de maio, que chama-se A Jornada de Orfeu. Ele acontece dentro de um cemitério. Então quem quiser assistir fica no Cemitério Redentor, que é ali na Dr. Arnaldo, esquina com a Cardeal, do lado do Metrô Clínicas, sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. Um espetáculo baseado em mitologia grega, bem interessante, e é andando pelo cemitério à noite, mas não tem nada de assustador, nada de macabro. É uma experiência interessante para enxergar a morte com outros olhos. Vamos lá, para você que quer mandar um e-mail para falar sobre esse podcast, pode mandar um e-mail para contato@infinity, com Y no final, .tour.br. Até o próximo programa, o Samir vai tomar vergonha na cara e colocar um e-mail para o podcast. Para o podcast, pode ser que a gente faça isso, vamos ver a loucura que vai ser esse negócio. Se puder, não me esqueça num canto qualquer.